O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a memória de São Jorge mártir. São Jorge, meus santos, ele tem, se nós procurarmos algo a respeito da sua vida, nós veremos que existem muitas coisas ditas a seu respeito, de modo que não existe uma segurança precisa a respeito de pontos específicos. Mas de uma coisa a igreja não tem dúvida, que é da existência desse homem e do porquê da sua morte. Primeiro, porque é um santo atestado, assim, a sua existência atestada desde o início do cristianismo. Estamos falando aqui de um santo que morreu, nasceu no século III, no final do século III, e morreu no início do século IV, 303, quando ele morreu. E que tem várias igrejas. Imagine, logo depois da sua morte, quando o cristianismo, consequentemente o catolicismo, que só existia igreja católica, então, quando a igreja católica se torna a religião oficial do império, alguns anos após a sua morte, com Constantino, já foram dados 4 igrejas a ele, como padroeiro, e 40 conventos, 40 casas religiosas tomaram São Jorge como seu protetor. Nós temos países que têm São Jorge como padroeiro: a Inglaterra, Portugal, Lituânia, Sérvia, Etiópia. Nós temos cidades, grandes cidades, que têm São Jorge como padroeiro. Londres, a Inglaterra é muito devota de São Jorge. Londres, a capital, tem São Jorge como padroeiro. Barcelona, Gênova, Ferrara, Friburgo na Brisgóvia. Quer dizer, várias cidades que têm São Jorge como seu padroeiro. Ele é padroeiro também dos militares, dos agricultores e dos fazendeiros. Então, a sua existência não é contestada, mas fatos particulares, sim, existem alguns fatos que são lendários. Mas quem foi São Jorge? Foi um jovem, provavelmente de família rica, que se tornou cristão e que era militar. Ele era um militar cristão. Imagine, com 23 anos, ele já morava na corte imperial de Nicomédia. Então era alguém de grande importância para morar na corte imperial. Com 30 anos, ele já era tribuno militar, isto é, era um oficial responsável por uma porção do exército imperial.
era o guarda do imperador, guarda pessoal do imperador, e já era conde da província de Constantinopla, quer dizer, da Capadócia, desculpe, já era conde da província da Capadócia, quer dizer, alguém de grande importância. Nesse período de 303, o imperador Diocleciano havia decretado uma grande perseguição aos cristãos, e os soldados, inclusive, principalmente, os soldados deveriam renegar a fé cristã, porque o imperador já tinha descoberto que o cristianismo já tinha se infiltrado no império. Então os soldados e os outros cristãos também, e os outros cidadãos, deveriam renunciar à fé em Cristo e sacrificar aos ídolos. E Jorge, que já era conhecido como cristão, que quando por ocasião da morte da sua mãe, ele tinha recebido a grande herança da família, ele distribuiu entre os pobres, isso ficou muito visível, as pessoas reconheceram nele um cristão. Então Jorge, por ocasião desse decreto do imperador, ele se recusou. O imperador, que não queria perder o seu tribuno, que não queria perder um oficial de tanto respeito no império, tentou persuadi-lo com bens e honras. Mas, meus santos, o cristão, o bem maior é Cristo. É aquele bem sem o qual nada é bom. Cristo é aquele sem o qual nada presta. Se eu, para ter algo, eu vou perder Cristo, aquilo não presta, por mais que pareça bom. Se para ter alguém eu preciso perder Cristo, aquele alguém não serve para mim, não é bom, não é um bem, porque se eu preciso perder Cristo, aquilo perde o seu valor, não tem significado algum. Então, é claro que Jorge não aceitou nenhum bem, nenhuma honraria. Então o imperador tentou dissuadi-lo da sua fé por meio da tortura, e disse que depois de cada dia de tortura, Jorge era levado diante do imperador, e Jorge confessava novamente a sua fé, até que no dia 23 de abril, o imperador, vendo que não só Jorge não ia renunciar à sua fé, como o testemunho dele já estava fazendo com que muitos outros cristãos fizessem o semelhante, isto é, estivessem dispostos a sofrer para não perder a sua fé, o imperador mandou que ele fosse degolado. Meus irmãos, este exemplo de vida de alguém que morre por Cristo é uma realidade fundamental na vida, na espiritualidade cristã, porque existe uma tendência em todos nós de nos esquecermos dessa realidade. Isto é, nós vemos aqui na primeira leitura de hoje, os apóstolos que são mais uma vez presos, Pedro, que é mais uma vez preso, os sumos sacerdotes e os chefes do povo, que tentam dissuadi-los, dizendo: se vocês não pararem de pregar o nome de Cristo, vocês vão morrer, vocês serão perseguidos. E Pedro pergunta, e Pedro afirma, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Pedro sabia que com isso ele estava, de alguma maneira, assinando a carta da sua própria morte. Pedro sabia que com essa afirmação, ele estava assinando de alguma maneira a carta decretando a tristeza na sua vida. Mas Pedro sabia que o cristão, ele não busca primeiramente o conforto e a alegria nesse mundo, ele procura o céu.
Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda essa inteligência da fé, esta sabedoria, para que nós não nos esqueçamos, porque eu não tenho dúvidas que muitos até mesmo que estão escutando e que vão escutar essa homilia, têm um propósito de seguir a Deus, tem um propósito de ser cristão, quer ser cristão, mas quer ser cristão sem sacrifício, quer ser cristão sem pagar o preço, quer ser cristão, pior ainda, quer ser cristão para ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida em paz. Eu já até aqui comentei com vocês que eu acho abominável aquelas pesquisas que dizem assim: é muito bom ter uma prática religiosa, porque isso faz bem, faz com que você fique calmo, faz com que você se desestresse, faz com que você tenha pessoas que praticam religião, tenham uma vida mais longa, são longevos. Quer dizer, uma visão utilitarista de Deus. Se os cristãos tivessem essa visão utilitarista, eles não seriam cristãos, porque na época de São Jorge, ser cristão era viver atormentado, porque alguém pode descobrir que eu sou cristão e pode tomar os meus bens e me matar. Ser cristão era ter uma vida mais agitada, ser cristão era ter menos bens, porque como cristão eu não posso exercer cargo público. Por isso que os militares na época de São Jorge deveriam abjurar, porque cristão não poderia ser militar, cristão não poderia ser soldado, porque como os cristãos eram interpretados como inimigos do império, como é que eles poderiam ser militares para defender o império? Então eles não poderiam ser. Então vocês percebem que ser cristão num grande período da história era perder esta vida, era tornar essa vida mais difícil. Mas o que é que o cristão tinha firme como rocha, forte como fogo nos seus corações? É melhor, vale a pena perder essa vida, mas ganhar a outra. É melhor passar por sofrimentos, estando unido a Jesus, estando na amizade com Jesus, do que para não ter sofrimento, eu perder a minha amizade com Jesus. Meus irmãos, esta é uma sabedoria, esta é uma verdade que ela precisa ser experimentada na fé. Esta é uma realidade que precisa ser rezada, que precisa ser orada, que precisa ser vivida na minha espiritualidade. Senão é apenas uma informação exterior que não muda nada no seu interior. Então, obedecer a Cristo, obedecer aos seus mandamentos, porque aqui vamos sair então do contexto da perseguição cruenta, de que vão me matar, vão me degolar, vão me sangrar se eu for cristão. Vamos entrar no contexto nosso, no qual vivemos. Eu preciso morrer para mim mesmo, para as minhas vontades. Eu preciso me sacrificar para obedecer os mandamentos de Deus, para ser fiel a Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, porque assim eu serei amigo de Deus e eu irei para o céu. Mas padre, você pergunta, mas se eu for viver os mandamentos de Deus, a minha vida vai se tornar mais difícil aqui neste mundo. É verdade, meu santo. Provavelmente no mundo no qual, primeiro que viver o Evangelho sempre exigiu de nós sacrifício. No mundo atual, mais, sem sombra de dúvidas. Mas meu santo, minha santa, tenho para mim que os sacrifícios da vida presente, que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a felicidade futura. Então nós precisamos pedir a Deus que
que Ele ilumine os nossos olhos com essas duas verdades. A primeira, a amizade com Cristo, o amor a Cristo, vale a pena qualquer sacrifício. Quem ama sabe o que é isso. Ou se você pelo menos já amou, você sabe, aqui eu me refiro a uma pessoa, isto é, quando você ama alguém, você quer fazer algo por ela, e quanto mais difícil for, mais vontade você tem de aquilo fazer. Por quê? Porque você sabe que você vai expressar amor. Porque tudo menos mediocridade num coração de quem ama. Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer algo belo, grande, é próprio de quem ama a magnanimidade, a benevolência, a generosidade. Quando você vai fazer algo para alguém a quem você diz que ama e você mede os esforços, não está amando, porque quem ama não sabe calcular. Não é assim que a nossa santinha Santa Teresinha diz? Quem ama não sabe calcular, não fica colocando no caderninho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, a gente ama e faz. Então nós precisamos pedir a Deus primeiro, que essa luz brilhe dentro de nós, como temos dois olhos, que essas duas luzes brilhem. Primeiro, o amor a Deus, que o amor a Deus nos nossos corações seja tão ardente, e isso é graça de Deus, por isso precisamos pedir, porque nós por nós mesmos somos egoístas, nós não conseguimos amar assim, então precisamos pedir a Jesus que Ele nos dê esse amor. Não é isso o que diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos lá, pedir o Espírito Santo, pedir o amor de Deus, para que eu ame a Deus com generosidade, para que eu ame a Deus em tudo aquilo que Ele merece ser amado, para que eu não queira, para que eu não seja mesquinho com Deus e nem covarde, para que eu ame em todas aquelas situações que se me apresentam, principalmente as mais difíceis e exigentes, eu queira amá-lo. A segunda luz que deve brilhar nos nossos corações é o que? Deus é generoso e Deus me recompensará abundantemente. Os sofrimentos da vida presente, de São Paulo, aquele apaixonado por Deus, os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. O que Deus nos dará se nós formos fiéis. Jesus disse isso de uma outra maneira: o que vale ao homem ganhar tudo e perder o céu, que é muito mais importante, que é muito mais valioso, que é eterno, que é perfeito, porque aqui neste mundo tudo é transitório, imperfeito, né? Temporário. Isto é, nós temos, mesmo as coisas boas que temos, nós temos por um curto espaço de tempo, e as coisas boas que temos não são perfeitas, elas são meia boca, não são tudo isso, sabemos muito bem. Os amores, as amizades, a saúde, a beleza, a riqueza, podem trazer alguma alegria, mas sempre uma alegria imperfeita, porque procuremos as pessoas belas, ricas e saudáveis e perguntemos a elas se elas são perfeitamente felizes, e se elas forem sinceras consigo mesmas, elas dirão: mais ou menos, porque neste mundo tudo é transitório, tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo é incompleto, tudo é muito, ou é de mais ou é de menos, mas perfeito na medida que preencha e satisfaça o nosso coração, só Deus, que nos completará infinitamente, sendo tudo em todos. Então, quando nós temos essas duas verdades como duas colunas sobre as quais nós sustentamos a nossa vida, aí, meus irmãos, nós nos tornamos mais fortes. Aí, meus irmãos, nós podemos fazer como Pedro,
que está disposto a morrer, mas a não desobedecer a Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Estaremos como Jorge, como São Jorge, capazes de matar o dragão, dragão simbolizando aqui todo o paganismo, de matar, de destruir toda a idolatria na nossa vida, de matar tudo aquilo que se levanta contra Deus no nosso coração, firmes em fazer a vontade de Deus a cada dia, na fidelidade de cada dia, na vida de oração de cada dia, na paciência ao esposo, à esposa de cada dia, no trabalho de cada dia feito por amor a Deus, entende? No sacrifício de cada dia em que nós vamos vivendo a nossa fé e pedindo a Deus que a cada dia ela aumente um pouco mais, que o nosso amor a cada dia se torne cada vez mais quente, mais fogoso, né? Mais vivo, que a nossa esperança seja cada vez mais viva, como diz São Paulo, a esperança viva, que nos faça nos alegrar cada vez mais com o céu que o Senhor nos tem prometido, que as verdades cristãs sejam vivas e cálidas, quentes, fogosas na nossa mente, no nosso coração, e não mornas, frias, que não movem nada nem ninguém. Veja aqui no Evangelho de hoje, Jesus falando que Ele dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas que isso não se aplique a nós, que nós digamos: Senhor, o teu testemunho é verdadeiro, a tua palavra é verdadeira, eu creio, Senhor, na tua palavra, mas aumenta a minha fé. Mas eu creio, Senhor, que vale a pena morrer por ti, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que vale a pena se sacrificar para fazer a tua vontade, porque o Senhor nos recompensará imensamente, porque a tua amizade encherá o meu coração de alegria nunca vivida e nem experimentada neste mundo. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, aquela que acreditou, e por intercessão de São Jorge, que porque acreditou, derramou o seu sangue, que nós também, nos aspectos particulares e cotidianos da nossa vida, também acreditemos e testemunhemos a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.